Galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como assim boa noite? Claro que vai depender muito do horário que você vai assistir esse programa. Se você está na Indonésia, na França, no Chile, nos Estados Unidos, no Canadá, não sei, ou mesmo na República Democrática do Congo, eu não sei. Aqui é o Sérgio do Frequência Alta, papo de alto nível com pessoas que acontecem. E hoje estou recebendo aqui meu grande amigo, meu caro Jorge Rodrigo Floriano. É um cara que realmente que faz e que acontece. Antes da gente passar a palavra para ele, você que está nos assistindo, eu vou pedir uma coisa. Põe o dedo aí, gente. Pode colocar no curtir, compartilhar. Compartilhe lá no grupo de família, grupo de amigos. Toda a equipe de enfermagem, equipe médica, a galera da saúde, todos que vocês conhecem, você pode sim compartilhar, porque aqui vai sair muito ensinamento, muita história de vida, muita experiência e muito conhecimento. Jorge, seja muito bem-vindo, irmão. Fala, grande Sérgio! Coisa nóis. Boa demais. Ó, isso, aqui. Pronto. Fala, povo que brilha, tudo bem com vocês? Dr. Jorge Floriano, satisfação em estar aqui, ó, frequência alta. Agora a conversa subiu. Subiu o patamar aqui, meu irmão. Ó, exatamente. Subiu. Coisa boa demais. Meu amigo Dr. Jorge Floriano, cara, se apresente, por favor, para as pessoas, né, que estão nos acompanhando aqui no Frequência Alta, te conhecer um pouco. Eu sei até que nem eu falei, eu falo sempre isso nos nossos episódios. Eu sei, se a gente começar a falar do seu currículo, né, da sua experiência, vai ter que encadernar o papel, né, porque... Só porque eu tenho quase 30 anos de enfermagem, então, só um pouquinho disso, né, irmão? Fale um pouquinho, se apresente um pouco pra gente, pra galera que tá nos assistindo te conhecer melhor. Aqui está bem focado aqui também estão captando a gente. Vamos lá, por favor. Bom, vamos lá. Como o Sérgio já começou a brincar comigo, são quase 30 anos de profissão, então eu sou enfermeiro, tá? Minha formação é enfermeiro desde 2010, mas eu venho na enfermagem desde 1992, auxiliar de enfermagem, técnico em enfermagem. 92, cara? 1992 eu entrei na enfermagem. Eu tinha 9 anos. Pra você ver, eu já tinha 19 anos. E aí você faz os cálculos agora para ver quanto que é a minha idade, né? Qual a minha idade. Mas... nessa tempo todo meu de experiência, de vida, né, na enfermagem, a gente acabou se cruzando, né, Sérgio? Sim. Na vida hospitalar. Como enfermeiro, tive atuação dentro de terapia intensiva, pronto-socorro, tanto na assistência quanto em gestão, né? Hoje, trago toda essa minha experiência atuando na área de tratamento de feridas, então tá para completar um ano aí que eu estou fora do mundo corporativo, me dedicando exclusivamente ao tratamento de feridas, ao tratamento de lesões complexas, lesões de longa duração ou de curta duração, enfim, atendimento domiciliar, né, em toda a região de Campinas. Não sou só eu, né? Claro, somos eu e a minha esposa, a enfermeira Viviane, que você também vai ter a oportunidade de conhecer. Você já. Tô vendo já semana que vem, viu? Daqui quem a sabe? Pouco ela estará aqui. Semana que vem, se der certo, ela já vai estar aqui. Isso aí. A dona da coisa toda, é ela que manda, bom, enfim. E dentro desse trabalho, né, no mundo aqui do exterior, né, que a gente fala, porque tem a vida hospitalar e tem a vida fora do hospital. E a gente vinha falando um pouquinho antes disso, né? Vou dar o make-off aqui. Nós estávamos falando que existe vida inteligente fora do hospital. Com todo respeito, né? Claro, é uma grande brincadeira aos nossos colegas que atuam na vida hospitalar. Aprendi muito, sou muito grato. Mas hoje aqui fora o desafio é outro, a conversa é outra, o nível é outro, né? Subiu, a frequência aqui é mais alta. Exatamente. Jorge, cara, eu acho que assim, nesses 30 anos, o que mais te marcou? 20, 30 anos atuando dentro do ambiente hospitalar. Assim, o que te marcou? Porque foram várias vivências. Quando eu te conheci, eu lembro, cara, eu olhava pra você e falei, mano, esse cara parece padre, porque isso era muito sério. Você tinha um jalecão branco, assim, um enfermeiro bem gigante. Você lembra disso? Enorme. Aí, um enorme. De ser enfermeiro. Aí, um enfermeiro bem gigante, assim. Eu lembro a primeira vez que me vem em mente que eu te vi, cara, foi na URVA.
do Hospital Ouro Verde. Eu tava entrando pra pegar plantão, eu vi você lá passando, falei, mano, parece padre. E quando eu fui fuçar um pouquinho a sua vida, realmente você teve um período, né, que você serviu bastante e tal, tanto as comunidades e tudo. Então não tava tão errado assim, porque você tinha uma postura mesmo, assim, né, lá dentro, que foi muito bacana e tudo e tal. O que mais te marcou nessa trajetória toda, de 20, 30 anos, que você pode trazer um pouquinho como experiência, algo positivo que foi legal, relacionado diretamente ao cuidado, e algo que necessita ser melhorado, que necessita ser mudado? Acho que o positivo você já até respondeu, Sérgio, é o cuidado. É o cuidado. A enfermagem, para mim, o que ela me ensinou nesses quase 30 anos é o desejo de cuidar. E a capacidade de cuidar. Aquilo que você consegue sair de si, tá? Não somos santos, né? Podemos até ter uma vida toda regrada, tal. Lógico que somos falhos enquanto profissionais. Porém, esse desejo de sair de si, de se doar a alguém, ou até mesmo utilizar uma frase que eu gosto demais e uso muito recentemente até, que é você cuidar do amor de alguém. Isto é o que há de mais positivo, que há de mais importante ao nosso público que está assistindo aqui. Se for da enfermagem, eu espero que você se identifique, juro mesmo, eu espero mesmo que você se identifique com isso. Se você não for e pensa em se tornar, que você tenha esta essência, porque isso transformou, isso me moldou. Não é? Ao longo de 30 anos eu fui sendo lapidado, eu fui sendo devastado, moldado para exercer este cuidado, para exercer esse cuidar. O lado negativo que eu vejo, Sérgio, até hoje nos nossos colegas, principalmente, é a sobrecarga a qual a gente se impõe. Porque a enfermagem ela tem uma coisa... parece que é meio pragmática, né? O profissional ele se forma hoje, amanhã ele já está em um emprego e no mês seguinte já está no segundo emprego. Talvez terceiro, e um bico aqui, um bico ali, né? Coisa e tal. Assim, vai trazendo uma sobrecarga física, uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga psicológica muito grande. Eu vivi isso por um bom trecho da minha vida. Eu acho que tem uma parte da minha vida, inclusive, que eu não a via acontecer porque eu estava envolvido nessa sobrecarga. Então, o lado positivo, Sérgio, o desejo de cuidar. A necessidade de cuidar. Isso, inclusive, é o que eu levo hoje no meu trabalho como empresário. Tanto que eu não falo tratamento de feridas, não. Eu cuido do indivíduo que, por um acaso, tem uma ferida. Palavra bonita, hein? Isso é um corte, viu, irmão? Isso aqui é um corte, hein? Acho que fica um corte bem da hora. Né? A gente trata, a gente cuida de um indivíduo, de uma pessoa, do amor de alguém que, por um acaso, tem uma ferida. Então, o cuidar é a nossa essência. Eu sei que você também partilha da mesma opinião, total, né? Total. E o lado negativo é realmente esse envolver-se, esse jogar num furacão, né? E de cargas e sobrecargas, de responsabilidades que muitas vezes nem está nas nossas mãos conseguir resolver, mas você sabe, vida de enfermeiro é o quê? Resolve tudo, né? Resolve. Mate o leão, não interessa se você procurou o leão, o leão você tem que matar, né? Tem um leão atrás de você ali, inclusive, ó. Não interessa, você tem que dar um jeito. Então, assim, a sobrecarga é algo muito negativo, Sérgio, que eu vi. Pô, Jorge, gente, o Jorge tem uma experiência muito grande de trabalho no hospital, extra-hospitalar também, e eu aprendi demais com o Jorge, aprendi muito mesmo, e a gente se conectou juntos, né? A gente se conectou muito, cara, a gente se conectou muito. Teve uma época que a gente sempre almoçava junto, a gente sentava e não tinha ainda esse plano, esse projeto não, a gente conversava de outras coisas, mas a gente dividia bastante momentos juntos, de sentar, dividir as angústias, os estresses, né, as dificuldades, também momentos bons, né, as alegrias também, sentar na mesma mesa, celebrar, né? dar risada, tudo deu errado, mas a gente dava risada. Porque tudo deu errado. E a gente tá aqui. O Sérgio tem uma situação que eu me lembro, assim, ficou muito marcado na minha mente. Nós trabalhávamos juntos no Ouro Verde. Eu era da regulação de leitos do hospital, do NIR, né, Núcleo Interno de Regulação de Leitos. E tinha sido um dia que, nossa, extremamente pesado, aquela luta por vagas, situações graves e tal. Eu simplesmente, eu não vou falar que eu surtei, mas eu quase surtei, né? Eu falei, eu vou pedir a conta, eu estou indo embora agora, não vou mais ficar aqui.
e saí pelo corredor indo em direção ao RH. Eu ia ao RH. O RH ficava no primeiro andar. No primeiro andar nós estávamos no térreo. E por um acaso eu passei pelo Sérgio, né? Foi. E quando eu passei pelo Sérgio, o Sérgio percebeu, falou, irmão, vem cá, brother. Eu, não quero papo não, vem aqui, pô, eu quero falar com você. Você ficou até bravo comigo, não me deixa, me larga. Exato, fiquei pé da vida, né, tal. Falei, não quero falar, tal, não sei o que. O Sérgio, não, vem cá. Mas eu quero falar e você precisa falar, né? E me pegou, literalmente me arrastou pelo braço, me levou até lá fora. Sentamos num banco lá. Foi, eu lembro. O Sérgio não falou nada. O Sérgio, ele escutou. Acho que uma meia hora que eu joguei tudo pra fora ali, toda a minha indignação, todo o meu cansaço, todo esse estresse, essa sobrecarga que eu acabei de falar pra vocês. E, enfim, meia hora depois o Sérgio falou, bom, agora se você quiser pedir demissão, pode ir, porque agora pelo menos você vai pedir demissão consciente. Mas eu acho que você não devia. Mas eu acho que você não devia. Poderia fazer isso, né? Mas é muito importante, aquela coisa toda. Eu olhei pra ele e falei, dá licença que eu tenho que regular 2 leitos ainda. Foi muito legal, gente, porque o Jorge voltou depois e não passou um mês. A gente tava falando de outra história. Sim. Não passou um mês, gente. A gente sentou, a gente riu. A gente estava falando de outra coisa, outro contexto. Então, essas experiências, é bom a gente compartilhar para dizer o seguinte: você pode ser o acolhimento de alguém. E muitas das vezes a gente não valoriza esses pequenos momentos, a gente só quer ver o nosso. Mas a gente pode ser o acolhimento de alguém. Ele trouxe essa história, mas eu tenho uma outra também. Eu tive uma discussão com um colaborador, um membro da equipe uma vez, né? Foi uma discussão bem pesada na unidade. E aí ele tomou ciência da história, ele era meu chefe na época, foi 2015, se eu não me engano, meu supervisor na época, e ele me chamou. Olha só o conselho que ele me deu. Primeiro me perguntou, o que aconteceu? Eu falei, mano, ele já tá sabendo disso, cara? Tá bom, eu contei, aconteceu isso. Aí ele falou pra mim assim, cara, não se exponha desse jeito. A próxima vez que isso acontecer, eu me lembro que você falou, entra no banheiro, joga bastante água na sua cara, dê tapa na sua cara, mas não responda. Chora lá no banheiro, cara, se esperneie lá no banheiro, faça tudo. Menos fazer o que você fez. Foi muito legal essa lição. Como eu costumo sempre falar, a gente tem que aprender todo santo dia. E realmente aquilo ali me ajudou muito. Parei, pensei e voltei. Claro, a gente reconciliou depois com a pessoa e hoje somos amigos, para você ter uma noção, com essa pessoa. Somos muito amigos e trabalhamos juntos, para você ter uma noção. Nesse projeto que eu estou, você acredita, quem indicou meu nome foi essa pessoa. Pois é. Para você ter como são as coisas, né? Exato. Ver essa pessoa lá em 2015, 2014, nós tivemos um atrito. E mesmo, claro que a gente refez a situação e tudo, a gente iniciou tudo de novo e hoje somos amigos, parceiros, a gente troca mensagens, projetos. E nesse projeto que eu faço parte hoje, essa pessoa que citou meu nome lá. Na verdade, assim, Sérgio, a gente percebe dentro essa nossa vivência dentro da enfermagem, ela nos ensina muito a respeito de ciclos. Né? Se tem algo que eu também aprendi muito nesse período todo meu, é ciclo. Então, às vezes, aquele momento não está muito legal, mas você não pode carregar ele para sempre. Verdade. Você não pode levar ele como a sua história. Uhum. Na verdade, tem um autor que ele fala que a situação em que você está vivendo não te define. Não é ela que te define, não é ela que diz quem você é. Uhum. Tá? Talvez aquela situação te tirou do teu eixo, né? Porque, gente, o Sérgio é a gentileza em pessoa. É a gentileza em pessoa. Então, quando chegou pra mim a informação dessa evento, tá, Sérgio? Me perdoe se eu estiver prolongando sobre ele. Não, pode Mas falar. Quando chegou pra mim essa situação, eu falei, não entrava na minha cabeça, não fazia essa imagem, né? Eu falei, mas tudo bem, então vamos conversar com ele, porque algum motivo tem. Então, ok, naquele momento, aquela situação te expôs de uma forma, mas ela não te definia. Não, Aquela pessoa ali, aquele momento não te definia. Então, a gente precisa sempre entender isto. São ciclos. Talvez aquele momento de atrito precisava ter acontecido, finalizou, rompeu aquele ciclo, acabou. Bola pra frente, vamos seguir, né? Então, porque senão você fica se definindo. Eu trago na minha experiência, né, pessoal muito isso.
Tem muita gente que vai olhar para mim hoje e vai falar, não, Jorge, pelo amor de Deus, nunca. Não, mas por quê? Me viram em um momento, em alguma situação, e ficou com aquela imagem, mas aquilo não define quem eu sou. Não define. Né? Inclusive, então, Jorge, por muito tempo, você precisa fazer esta avaliação. Então, você que está nos assistindo, né, e pode até fazer esse comentário depois, qual é a circunstância que você está, se isso te define ou é uma circunstância? Porque eu tenho certeza que não te define. É apenas um momento, né? Exatamente, é isso que eu queria falar também, porque assim, às vezes, você vai ver que tem aquele público, aquelas pessoas que querem sempre te levar ao passado. Principalmente aquele passado que não foi legal. Só que eu não tô mais lá, né? Exatamente, nem ele. Eu não estou lá. Aí que tá, nem ele. Algumas pessoas estão. Isso eu também aprendi. Não, mas assim, falando fisicamente a pessoa não está, só que ela carrega... toda aquela história. Aquela história. E isso é um atraso de vida. Com certeza. Você só cresce quando você aprende a ressignificar as coisas, quando você aprende a dar um restart de novo. Vamos dar eu passo aqui, vamos lá, vamos dar sequência. Senão você fica travado no tempo, você não se liberta e você não evolui. Então eu acho assim, a pessoa que me conheceu há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu não sabia, por exemplo, funcionar, hoje eu aprendi um pouquinho, então não é a mesma pessoa. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu conheci ele quando ele não sabia. Você bem disse, quando não sabia. Será que eu continuo sem saber? Você, por exemplo, a primeira imagem que você viu de mim foi de um cara alinhado, mais sério, sisudo, tal. Por quê? Gente, era meu primeiro emprego como enfermeiro. A primeira oportunidade que eu estava tendo, não era bem o primeiro emprego, mas enfim, era a primeira oportunidade que eu estava realmente como líder, como responsável de um grupo, depois de 20 anos quase como técnico, como auxiliar de enfermagem. Então, na nossa gíria, né, eu deixei de ser pedra para ser telhado. Então, tudo era muito tenso para mim. Toda a abordagem era muito tensa. Tudo era muito, assim, tinha que ser perfeito e tal. E isso é uma coisa que eu cobro muito. Então, assim, me definia? Não, muito pelo contrário. Eu queria mais era passar plantão dando risada, brincando com ele. Não, mas não, tem que ser sério, porque é o enfermeiro. Então, sim, as pessoas precisam se libertar deste peso que o ciclo traz muitas vezes, né? Então, isso a enfermagem nos ensina. Sim. Isso a enfermagem, a vida no cuidado nos ensina. Sim. Aquele indivíduo que hoje eu vou na residência dele, ele tem uma baita de uma ferida, né? Uma lesão que está ali há anos, né? Atrapalhando o dia a dia dele. Hoje eu vou com a proposta de devolver a ele o quê? A autonomia e a dignidade. Mas eu estou aqui 2 anos. Não importa, nós vamos romper com isso daí, né? Então, assim, eu acho que é a questão realmente de dar a chance do ciclo se romper e não se definir pelo momento. E eu queria até, já que você entrou nisso, eu queria muito chegar nisso, né? Falando agora de lesão, né? Porque assim, eu chamo você de guru, né? Guru das lesões. Eu queria saber um pouco, o que é uma lesão? Como que a gente pode definir de uma forma leiga mesmo para a pessoa que está nos assistindo, a pessoa que vai assistir, que não sabe o que é uma lesão, o que é uma ferida? Existe uma diferença entre ferida, lesão ou não? Ou podemos falar tudo é a mesma coisa e a pessoa... eu tenho uma lesão. Como tratar? O que é uma lesão? Na verdade tem diferença sim, né? Mas o limiar ele é muito estreito, né? Do que é uma lesão e do que é uma ferida. A melhor forma de nós pensarmos, né, é que ferida, né, aquilo que eu estou do lado externo do meu corpo, ou seja, a definição que eu sempre passo até para os meus alunos, ferida é todo e qualquer rompimento da solução de continuidade da pele. Sim. Então a pele se rompeu, aquilo é uma ferida. Aquilo é uma ferida. A diferença é que a lesão muitas vezes ela pode estar na pele, uma lesão tissular profunda, por exemplo, que é uma lesão por pressão estágio 1, a pele ainda não se rompeu, mas já existe uma lesão abaixo da cavidade, da camada da pele. Então uma forma da gente definir isso de uma forma bem simples, né, muito popular rasgou, é ferida. Não rasgou ainda, mas está macerado, tem um hematoma, tem uma dor intensa no local, é uma lesão. Né? Então, uma forma muito simples da gente pensar em trabalhar isso daí. Para você ter uma noção, isso aí é algo que incomodou muitos profissionais por muito tempo, que o próprio guideline,
né, que é o guia para feridas, né, para lesões que a gente acompanha, o guideline de 2019, né, ele, acho que é 2019? 2019? Não, depois 2019. Mas é assim, porque o próximo vai ser em 2024. Ele atualiza algumas nomenclaturas justamente por causa disso. Por exemplo, profissional nosso, você já ouviu falar muito, o paciente está com uma úlcera de pressão. Qual que era o grande problema da úlcera de pressão, por exemplo, estágio 1? Porque não tinha pele rompida. Era só aquele vermelho que você fazia dígito pressão para confirmar coisa e tal. Então as pessoas não viam com úlcera, porque úlcera é ferida. Você imagina uma úlcera gástrica, é uma ferida dentro do estômago. Não é uma úlcera na perna, é uma ferida na perna. Então houve esse ajuste justamente por essa dificuldade de entendimento. Então, basicamente, ferida. Rompeu a pele. Show. Ferida. E Jorge, me conta um pouco, como que você inicia essa jornada, né? Eu sei que você sempre cuidou disso, sempre tratou disso, mas como que você chega a essa jornada? Galera, antes do Jorge responder, você que está nos assistindo aí do outro lado, por favor, curta e compartilha esse conteúdo, até porque você pode ser aluno de enfermagem, você pode ser aluno da área da saúde, você pode ter alguma pessoa, algum ente querido, né? ou cuidador na sua casa que necessita ter essas informações. Então, a minha orientação é a seguinte, por favor, e um pedido mesmo, curta e compartilhe, por favor, né, com seus amigos, para ajudar esse canal, a frequência alta, né, que é papo de alto nível, com pessoas que acontecem. E hoje eu tô aqui com meu grande caro, meu grande amigo, o Jorge. Como que começa essa jornada da lesão? Ou jornada de cuidar das pessoas que em algum momento tem uma ferida lá. Tem uma ferida, isso. Na verdade, desde a minha vida hospitalar, né? Dentro da UTI, por exemplo, eu era literalmente o papa ferida, né? Porque eu não podia ver uma úlcera, uma lesão por pressão que eu já queria acompanhar, queria avaliar e coisa e tal. Então, eu já gostava muito disso, mas dentro das limitações de um hospital. Final de 2021, nós estamos em 2023, hein? Então, final de 2021, período de pandemia, um grande amigo meu ficou internado por Covid, né? Ficou bem grave, quase perdemos ele, inclusive. E quando ele saiu de alta, ele saiu com uma lesão por pressão na sacral, né? Uma ferida bem pequenininha, por conta dele ficar muito tempo acamado. E aí ele me perguntou, falou, Jorge, eu falei que eu ia fazer uma visita para ele, fui visitá-lo mesmo, já havíamos programado, eu e a Vivi. Quando chegamos lá, ele falou da lesão, do ferimento. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Aí fomos olhar até para dar uma consultoria. Falou, olha, vamos tratar assim, vamos tratar tal, não sei o quê. E aí ele comentou comigo assim, falou, a minha prima, ela tem um aparelho de laser. Ela é dentista, ela usa na área dela. E ela falou que também pode ser usado na ferida. Na época eu não conhecia, né, sobre laser e tal. A Vivi conhecia alguma coisa. Eu falei, acho que mal não vai fazer, mas enfim. Vamos tentar. Cara, de repente, assim, nós fomos em um dia, fizemos ali uma intervenção. No dia seguinte, ela foi, aplicou o laser, eu voltei 2 dias depois, a ferida era outra. Né, a melhora, né, a resposta. Aí corremos atrás, fazer o curso de laser terapia. Então também hoje somos, né, eu e a minha esposa somos laser terapeutas, né, então tratamos feridas com laser. Fizemos o curso, compramos o nosso equipamento e falei, a partir daí então vamos começar a empreender. Né? Mas até então eu estava na vida hospitalar também, então eu vivia uma vida paralela. De novo, sobrecarga. Sobrecarga. E aconteceu algo, assim, na minha opinião, incrível, né? Deus, ele simplesmente virou para mim e falou, cara, a sua vida é essa daqui. Falei, bom, então laser terapia deu certo, vi os resultados, começamos a querer trabalhar em cima disso. O que era o plano A? Viver a vida hospitalar por mais um tempo. O plano B, depois ser empreendedor e a aposentadoria morreu. Como morreu mesmo. Mas aí Deus fez algo incrível, né? Os meus vínculos, né, com o mundo corporativo foram rompidos e eu fiquei só com o plano B, que na verdade era o plano A, né? Então, assumi esse trabalho e aí começa início de captação de pacientes, divulgação do trabalho. Que não é fácil, né? Até bom falar um pouquinho para as pessoas que... Aprender a empreender, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É um mundo que você precisa aprender e vai aprender todos os dias. Existe também você tem que estudar muito. Tem um outro autor que ele fala assim, que você precisa aprender algo novo todo dia. E se você vai para o empreendedorismo, cara, você tem que aprender algo novo todo dia. E toda hora. Sabe que eu costumo sempre falar o seguinte...
Para ser empreendedor, você tem que aprender a empreender, entender para atender. Exato. Então, é preciso aprender a empreender, entender para atender. Para eu dar qualidade no atendimento em qualquer ramo, preciso entender. Só que para eu entender, preciso aprender a empreender. Então, eu preciso aprender a empreender primeiro e depois entender o meu cliente para melhor atendê-lo. Então é um processo diário de estudo, de troca, de conhecimento. E a partir do momento que nós assumimos isso, de fato, né? Vamos trabalhar então empreendendo na laser terapia, no tratamento de feridas, coisa e tal. A Vivi, mas fica a dica, tá? Escuta o que a mulher fala, por favor. É verdade. A Vivi, através de pesquisa ali, né, na internet e tal, acabou trombando com um cara que se tornou nosso mentor, né? Professor Jairo Edielson, de quem eu sou extremamente grato, né? Entre as inúmeras pessoas da qual eu sou grato, o Sérgio, inclusive, é uma dessas. Obrigado, mano. Também sou grato pela sua vida. Esse cara veio para transformar a nossa visão de enfermeiro primeiro e depois de empreendedor. Né? Então a gente entrou para o grupo de mentoria dele, que chama-se Imersão 4, mas não vou dar spoiler não, vai ter mudanças esse ano. Né? E, enfim, aí passamos a aprender, Sérgio, aí foi muito incrível, porque quando você chega ao tempo de enfermagem que eu tenho, o tempo de vida hospitalar que eu tenho, você começa a se perguntar o que falta para eu aprender. Você já tinha feito tudo, né? Cara, eu já... Você foi supervisor, você faltou comprar um hospital, irmão. Cara, eu tava quase comprando uma clínica. Você tinha feito tudo, já foi auxiliar, já tinha feito técnico, tudo, já tinha sido professor, já tinha dado aula. Então, assim, de repente, vem um revigorar, cara, um revigorar. Falar, cara, o enfermeiro tá aqui, existe um baita potencial nele, né? Então, vamos investir, né? E aprender todos os dias, ralar, apanhar, bater, né? E uma coisa que eu vou pegar um gancho, voltar aqui ao que o Sérgio acabou de falar, que fica uma dica minha para quem é empreendedor. Entenda que para você empreender, você precisa entender a dor do seu cliente. E eu não falo de dor física. O tratamento de feridas, por exemplo, as pessoas colocam muito como uma dor física. De fato, eu preciso ter um cuidado com a dor física, mas existe uma dor social atrás. Existe uma dor emocional atrás. Fatores sociais, que é o que a gente trabalha dentro do Imersão, fatores sociais que talvez quem chega lá e só faz a limpeza da ferida não vê. Não vê. Né? Por isso que nós assumimos essa filosofia, é uma filosofia nossa. Né? Tratamos de indivíduos que por um acaso tem uma ferida. Então esse indivíduo ele tem uma família, ele tem um trabalho, de repente tem um investimento ali para ter esse cuidado, questão, né? Exato. Ele precisa investir, então tem questão financeira, tem questão de disponibilidade, ou seja, o cara quer ir em tal lugar, mas ele não pode ir porque está limitado porque está limitado pela ferida. Então, o mundo do empreendedorismo, isso dentro do hospital a gente não percebe. Não. A gente não pensa nisso. Porque você está ligado a um sistema, né? Você tem que... Não é que o protocolo seja ruim, mas às vezes o nosso protocolo, ele inibe a gente a ampliar um pouquinho a visão. O enfermeiro que vive à base de protocolos, ele fecha os olhos. Fecha. Tá? O enfermeiro ele não pode viver só à base de protocolos. Tem que ter a humanidade, ele tem que ter pensão, né? ele tem que ter o pensar. Ele tem que pensar. Na época que eu era supervisor, por exemplo, tinha muito disso em discussões com os colegas que eram enfermeiro, igual eu. Mas por um acaso eu estava ali na condição de supervisor, que eu falava, o que você acha que deve ser feito a respeito disso? Mas o que diz o protocolo? Eu falei, não estou dizendo o protocolo, eu estou falando você. Porque o protocolo ele está ali para te guiar. Agora, o que você pode fazer de diferente? E vem mais uma dica, né? Você vai ser empreendedor não apenas aqui no mundo externo. No hospital você tem que empreender. Exatamente. Você empreendeu muito no hospital, Sérgio. Eu empreendi muito dentro do hospital. Às vezes a gente ganhou, às vezes nós perdemos. E fez parte do processo de aprendizado. E outra coisa, o Thiago sempre fala isso. Se você não empreende onde você está hoje, você não vai empreender em lugar nenhum. Se você não aprender a empreender no ambiente que você está, você não vai empreender em lugar nenhum. O melhor empreendedor é aquele, antes de qualquer coisa, ele empreende no emprego que ele está. Exato. Porque assim, ali, embora você esteja trabalhando por uma empresa, mas você comece a empreender naquela empresa, é uma formação. Você está gerando algo, você está aprendendo. Tem gente que não precisa da empresa, mas é um empreendedor dentro daquela empresa. Ele aumenta o lucro da empresa, ele tem um retorno positivo, ele se alegra com aquilo.
aquilo. Então eu acho assim, o empreender muitas das vezes a gente pensa só, nossa, eu preciso ter um lucro próprio. Não é assim. Você tem que primeiro entender para poder atender. Até porque lucro, ganho financeiro, está inserido dentro da questão sucesso. Verdade. Porque quando a gente fala, nós estamos nessa parte agora digital, e eu estou aprendendo muito, né? Quando a gente pensa, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter sucesso. Peraí, sucesso não significa ganhar dinheiro. Exatamente, tem muita gente que tem nesse momento nem é dinheiro. isso. E tem muita gente que ganha dinheiro, né, horrores e não tem sucesso. Muita então gente. São coisas separadas. Eu lembro quando a gente fazia aquele curso de eletrocardiograma, lembra que a gente dava um curso de eletrocardiograma 2019, né? Muitas vezes os colegas chegavam em nós e falavam assim, mas eu vou investir neste curso e depois eu não vou ganhar nada a respeito. Não, peraí. Você vai investir em um curso que vai te dar um conhecimento para que você seja um diferencial na tua área. Isso é empreender. Isso é empreender. É que a pessoa, muitas das vezes as pessoas não vê a questão do investimento, né? O plantar. Tem muita gente que planta, tem árvore que a pessoa planta não colhe. Ela morre, só que outras pessoas vão colher aqueles frutos. Então a gente tem que entender de que se você quer fazer diferença, é hoje. É hoje onde você está. Faça hoje. Uma coisa que bloqueia muitas pessoas é o quê? A crítica, cara. Crítica e elogio. Você foi muito elogiado, você para. Você foi muito criticado, você para. Vou te falar uma coisa. Não fuja do seu propósito. Não fuja da sua visão. Prossiga, independentemente do ambiente que você se encontre neste momento. Eu vou contar uma história. Eu lembro a primeira vez que eu fui trabalhar com a educação. Gente, vejam a dificuldade que eu tive, que ainda tenho um pouquinho. O meu português, é o português de um estrangeiro. É o português adaptado, tá? Adaptado. Hoje o Sérgio, a gente consegue entender o que ele fala. Quando nós nos conhecemos há mais de 10 anos, Sérgio, era difícil entender o que ele falava. Então, veja só, eu lembro que em 2013 e 2014, eu trabalhando numa unidade de saúde mental, eu lembro que o Jorge falou uma coisa pra mim, que foi um elogio muito bacana, mas ele falou indireto, não foi reto, mas ele falou pra mim, cara, quando você está na psiquiatria, eu fico em paz. Você lembra disso? Sim. Eu fico em paz, porque quando você encontra já o seu ambiente, até hoje eu trabalho com a saúde mental, você consegue empreender. Gente, eu empreendi muito naquele ambiente. Quando eu falo muito, é muito. Muitos frutos que eu colho hoje foi um empreendimento que eu fiz primeiro trabalhando na empresa. Vários projetos. O projeto social de música começou onde? Lá. Saúde e beleza começou onde? Lá. Trabalhar com sistematização na área da saúde mental começou lá. Curso de contenção mecânica que eu tenho começou lá. Então, educação permanente continuada começou lá. E nesse processo aconteceu um projeto, abriu lá, grupo de educação. Não sei se você lembra dessa época. E aí, nessa época, era assim, tinha uma enfermeira de educação continuada e ela precisava dos enfermeiros que gostassem de dar curso. Ele ia dar oportunidade por mês para uma pessoa apresentar um trabalho. Eu lembro, fui primeiro a correr atrás disso. Então, onde você estiver, não foque no lucro que você vai ter naquele momento, porque naquele momento eu não queria o cargo, eu só queria desenvolver um projeto dentro dos projetos que tinha lá. Aí eu lembro, me candidatei, eu fiz o primeiro projeto, eu apresentei o meu primeiro projeto, e aí criou-se um outro grupo, time de treinamento. Eu participei do time de treinamento também, e nessa época, a gente tinha que entregar lista de treinamentos. Eu lembro que até hoje, a Vivi tá aqui, eu produzia um monte de lista de treinamento, porque a gente treinava bastante. Só que em qual momento que eu fui assumir a educação? Eu fui assumir a educação em 2016. Foi 2013, 2014, 2015, 2016. Eu nem esperava que eu fosse assumir. Então, significa que o que você vai colher hoje, muitas das vezes, aquilo que você plantou lá atrás, você nem imaginava que um dia isso poderia chegar até você. Então, o Jorge hoje, ele trabalha cuidando dessas famílias, dessas pessoas, mas quando ele trabalhava numa empresa, ele já empreendia nisso. Ele, mesmo sem, inconscientemente, né, Jorge? Porque você não esperava que hoje você fosse... E aí é uma coisa que eu resgato também, é o que você acabou de falar, certo? Procurar o seu lugar.
o seu lugar. Então, quando eu falava que o Sérgio, né, que essa frase que ele disse, né, que quando ele estava na saúde mental eu ficava tranquilo, ali era a casa dele. Era o lugar dele. Ele ainda não tinha se identificado, porque até então o Sérgio ele rodava vários setores, Rodava. A gente Verdade. até muitas vezes abusava um pouco, porque ficava tapando buraco. Mas, quando era ele, que eu olhava na planilha nossa, bom, o Sérgio está lá, eu sei que a casa está em ordem. Diferente do que quando o Sérgio estava na UTI. Não significa que ele não tinha competência para estar na UTI, porque senão ele não estaria lá. Mas não era o eixo dele. Eu sabia que a resposta dele, a tomada de ação dele, não ia ser tão efetiva, né? Isso é verdade, porque... exato, quanto na saúde mental. Então, entenda, você que está nos assistindo agora, procure o seu eixo, tá? Procure o seu lugar onde você fica confortável, mas invista não nele. deixe que ele se torne uma zona de conforto. É ficar confortável aqui. Hoje, por exemplo, estar aqui conversando com o Sérgio, olhando para a câmera, brincando, conversando tal, numa tranquilidade, hoje eu estou confortável. Mas há um pouco tempo atrás, nem tanto. Lembra da nossa primeira live, irmão? Eu ia chegar nela agora. A primeira live, se você entrar na minha página depois, você vai procurar lá uma live, lá no início, vai estar bem lá no rodapé das lives. Nós fizemos essa live dentro de uma lanchonete. O Sérgio numa ponta e eu na outra, por quê? O Sérgio, ele simplesmente virou pra mim e falou, meu irmão, você precisa fazer uma live, você precisa contar um pouco da sua experiência. Mas eu não sei fazer, então você vai vir aqui na hora do almoço. Foi. Né? Nós vamos sentar, eu vou te passar as rotas em 5 minutos e vamos abrir a câmera. E foi assim. Foi. Né? Foi assim. A partir dali... recentemente, no final do ano, eu fiz uma retrospectiva das lives. Eu citei até essa situação. Você falou, tá lá, olha só. na retrospectiva das lives. Hoje, isso foi em junho de 2022. Foi. Sabe quantas lives eu tenho na minha página? Cara, é muito. 20. Nossa, 21. Caramba, Na velho. verdade, porque já atualizamos. Então, imagina, em junho, eu não estava confortável para fazer uma live. A partir dali, foram 21 lives com pessoas da minha área, pessoas fora da nossa área, pessoas diversas. Enfim, procure aquilo que te deixe confortável e invista nisto. Eu vivo no ambiente hospitalar, eu amo a UTI. Invista na UTI. Invista em conhecer mais. Invista em fazer curso de interpretação de eletro. Invista em fazer curso de interpretação de gasometria. Mas o hospital não vai me pagar nada por isso. É a sua vida, irmão. Você acha que hoje o que eu faço aqui fora... Lógico que tem cursos que eu fiz aqui fora também. Tem investimento, que é uma outra questão, Sim. né? Vamos pegar um parênteses aqui, mas muito do que eu uso hoje aqui fora eu aprendi lá. Exatamente. Eu peguei lá. Desde paramentação, como Assim. vestir uma luva, né? De como fazer primeiro a primeira avaliação da ferida, tal coisa. Eu aprendi aonde? No ambiente hospitalar. Agora, se eu tivesse parado, olhado, não, isso aqui eu vou fazer o meu básico, só vou fazer o meu básico, amo TI, mas faço o meu básico, está errado. Então você não ama. E outra coisa, quando a gente está falando da questão a questão da zona de conforto, a pessoa que está na zona de conforto, ela se sente confortável mesmo. É confortável estar na zona de conforto, só que você não faz mais nada. Mais nada, Você só fica lá na zona de conforto. A questão também do investimento, do estudo, o que acontece? Muitas das vezes a gente espera ter oportunidade para estudar. Não espere. Você precisa ter a visão, você precisa se preparar, a oportunidade te encontrar pronto. Gente, a oportunidade precisa te encontrar pronto. É a história do jogador numa final de campeonato, né, Sérgio? Imagine, você é um atleta profissional, você joga no melhor time do mundo, no caso eu estou falando do Palmeiras, né? Enfim, você é um atleta profissional, seja no futebol, seja no vôlei, seja onde for. Mas naquele momento você está na reserva. Naquele momento você não faz parte do time titular. Isso te impede de treinar? Não. Pensa comigo, isso te impediria de treinar? Não. Por quê? Porque a qualquer momento o treinador pode virar para você, entra em campo, vai ser aquela jogada, vai ser aquela cesta espetacular que vai ganhar o jogo. Exatamente. Então, a gente viu isso na Copa, né? O cara tava lá sentado, ele entra, acho que foi no jogo da França, esqueci o nome dele. O filho do não sei quem. O cara tava sentado no banco, cara, ele entrou, primeira jogada e fez gol.
Exato. Um dos, né, vamos entrar muito em detalhe de futebol, né, porque futebol é complicado, mas enfim, muitos lances a gente vê isso acontecer. Então, entenda, eu precisei me preparar sem saber que um dia eu iria ser empresário. Exatamente. Mas eu estava me preparando. Cheguei sabendo tudo? Imagine, apanhei igual um cachorro sem dono. Porém, hoje, com a bagagem que nós temos, de resultados que nós temos, e a gente procura postar bastante resultado na nossa página lá. É importante. Os resultados que nós temos, muito dos conhecimentos vieram de antes de eu sequer sonhar em ser empresário. Ô Jorge, você está falando de uma coisa que eu quero também frisar aqui para quem vai nos assistir, a importância de fazer parceria. Você não cresce sozinho. Você não vai... Gente, esse lance de eu, tem que ser nós. Tire o eu. Coloque o nós. A partir do momento que você entender isso, você evolui, você cresce. Existe um segredo por trás do nós. Um segredo muito grande. Só evolui quem sabe fazer parceria. Só cresce quem sabe compartilhar, inclusive. Por isso que fala que as pessoas generosas tendem a ganhar mais. Por quê? Quanto mais ela compartilha, mais ela recebe. Ok? Existe uma alegria no compartilhar. Existe uma alegria em dar. Existe também receber, mas quem dá é mais feliz do que quem recebe. Porque quem dá sempre tem sobrando para dar. Então, eu tô hoje aqui com o Jorge. Porque primeiro somos parceiros. E, gente, não é porque ele tá na minha frente, não. Porque se a gente voltar no tempo, ô irmão, como que você está, cara? Vamos fazer tal coisa? Vamos. Quantas coisas a gente já fez? O que deu certo, o que não deu certo? Cara, vamos... A gente já montou curso que foi um aluno, que foi 2 alunos. É verdade, é bom a gente falar isso para vocês. Foi 1, foi 2, foi 3, a gente gastou, a gente tentou e hoje nós estamos aqui, seguimos com as parcerias. Então eu quero te dar um conselho, uma dica. Muitas das vezes o ambiente que nós nos encontramos faz com que a gente se isole das outras pessoas. Fuja desse ambiente, fuja disso, você não vai evoluir. Quer dar um passo para frente? Faça parcerias. O que é parceria? Aprender com o outro. Mesmo que você saiba mais, saiba compartilhar. Eu vivi uma situação onde eu precisei resolver algumas situações, junto com outras pessoas. Mas depois eu falei, isso é um treinamento para mim. Eu fui fazendo, porque quanto mais você faz, mais você aprende. Às vezes a gente se fecha, não vou fazer para os outros, não. Você não está fazendo para os outros. Você está fazendo primeiro para você. Porque você está sendo forjado. Você está aprendendo. E hoje eu aprendo com o Jorge, Jorge aprende comigo, eu aprendo com o Thiago, que não falei aqui nos outros episódios. O Thiago é meu mentor. Vocês sabiam disso? O Thiago é meu mentor. Eu sento com o Thiago quando eu quero. Sempre falei isso pra você, né? Eu falava pra todo mundo, toda quinta-feira eu tenho uma mentoria. O Thiago, meu amigo, ele é muito estrategista. E eu sei disso. E eu sei que ele é estrategista. Porque o cara senta comigo e fala, Sérgio, pô, cara, eu acho que aqui melhor fazer assim. Ô, Jorge, o cara falava isso, você chegava em casa e experimentava. Vou te revelar uma coisa aqui na câmera, que eu não vou falar muitos números, mas vou falar aqui. Ele que me orientou indiretamente a fazer uma coisa que eu fui estudar depois eu entendi hoje. Ele falou, Sérgio, olha só, ó, gente, chave de mentoria, hein? Rota, essa aqui é olha a rota. É chave. Pega a rota. Pega. Ele falou, Sérgio, monta grupos de seus clientes. Através de grupos, eu acho que você vai conseguir desenvolver mais projetos junto com seus clientes. Só que ele falou de forma grosso, assim, tipo, a ideia era bacana, tudo. Montei grupo. No dia seguinte já falei pra ele, cara, eu montei grupo. Só que eu fui estudar um pouco mais o porquê do grupo. Olha, a chave tá aqui. No grupo, quando você alimenta o grupo, você promove o que? Primeiro, conhecimento, conexão e você traz ali para as pessoas a transformação. Hoje, em qualquer empreendimento, se não houver conexão, conhecimento e transformação, você não sai do lugar. Então, as pessoas estão atrás do quê? Do conhecimento, da conexão e da transformação. Quem vende produto de beleza, vende o quê? Não é o produto, ele vende a transformação. Você vai usar o nosso produto, você vai ficar desse jeito, visto que a gente vê pelas imagens que a gente vê. Se você está nos assistindo hoje aqui, porque você vai ser transformado através desse conteúdo. Então, quando eu entendi esse lance, eu falei, mano, eu vou investir nisso.
E hoje, o que eu vejo? Nos meus grupos, eu tenho a galera que tem uma conexão entre si. Os meus alunos, eles trocam informações. Hoje, os meus alunos compartilham currículos. Isso é muito legal. Hoje, eles postam mensagem a cada um desejando um feliz aniversário para o outro. Hoje, você consegue ver que a gente consegue crescer como grupo. Até né, Jorge? porque, Sérgio, nós temos uma necessidade de pertencimento. Boa. Mais uma chave. O ser humano, ele não vive sozinho, ele necessita pertencer a um grupo, pertencer a um meio, tá? Às vezes o problema não está no meio em que você está. Talvez o problema esteja que você ainda não entendeu qual meio que você quer. Tem uma frase que é clichê, né? Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Verdade. Né? É um clichê essa frase, mas eu acho que ela traz muita realidade. Então, primeiro, nós temos o desejo de pertencer a algo. É fato. Se você está nos assistindo hoje, aqui agora, nesse momento, é porque você quer pertencer a alguma coisa. Então, vamos entender qual é a sua dor. Vamos entender aonde você deseja. Talvez a sua vontade é ser mentor um dia. Talvez a sua vontade seja trabalhar com educação. O Sérgio tem ótima experiência em cima disso. Talvez seu desejo é empreender também tratamento de feridas, por que Exatamente. não? Ou seja, algo aconteceu para que você chegasse aqui. E aí eu vou dizer uma coisa muito importante, independente de percepções e concepções religiosas. Nada acontece por um acaso nessa vida. Nada. Se um dia eu fiz uma amizade com o Sérgio lá atrás, era porque estava programado de nós estarmos aqui hoje. Então nada é por um acaso. Eu falo isso muitas vezes na minha live, né, lá na minha plataforma, que se você entrou aqui agora, ou é para você ser abraçado ou sacudido, um dos dois. Se você está aqui nos assistindo agora, é porque você vai precisar ser abraçado ou sacudido. Não sei, é com você. Mas é por conta desse desejo de pertencimento. E aí não adianta você ficar pulando de galho em galho. Né? A gente vê pessoas que tá na enfermagem, né? Sai da enfermagem, tá na UTI, não quero ficar na UTI, quero ir para a clínica, não é na clínica, é no pronto-socorro, não é no pronto-socorro. Cara, tem que parar e pensar, o problema não sou eu? Talvez seu meio nem é enfermagem. É você. Mas eu cheguei a falar isso muitas e muitas vezes para os colegas. Você tem certeza que você quer ser? Você tem certeza que você está fazendo aqui? Né? Propósito, né? Exato. Qual é o seu propósito? E aí, dentro de um propósito, isso foi uma das primeiras perguntas que o meu mentor fez, né? O professor Jairo, qual é o propósito de vocês? E entenda que não é meta, não é conquista, é propósito. Nosso propósito é transformar vidas. Ponto. É o meu propósito e graças a Deus tenho uma esposa que compartilha do mesmo propósito, transformar vidas. Ótimo, a partir do momento que você começa a seguir o seu propósito, todas as outras coisas vão se complementando. Show. Né? Tudo vai acontecendo. Então, lógico que a gente está falando aqui, tentando fugir um pouco do tema financeiro, não fazemos filantropia, pelo amor de Deus. Entenda que a gente sabe direitinho o valor do nosso trabalho. Exatamente, né? exatamente. A gente sabe exatamente até porque o valor. Tem investimento, né? Custo Tem um investimento, de deslocamento. tem uma série de fatores. Porém, se eu ficar focando apenas nisso, eu vou voltar a ser escravo de uma rotina pesada, de algo desgastante. Então entenda, qual é o seu propósito? Qual o motivo pelo qual você acorda todos os dias, Sérgio? Então, primeiro, tem esse desejo do pertencimento, sim, mas entenda qual é o seu propósito. A partir do momento que você entendeu o seu propósito, você acha o seu grupo. Verdade. Você acha o seu nicho. Né? E acha até a galera que vai poder caminhar contigo, né? Exato. Ô Jorge, aproveitando aqui, eu queria entender um pouquinho mais do seu trabalho, assim, a gente tá caminhando ali pro, né, nos finalmente, mas se a gente final. tem um tempo, eu queria entender um pouco, conte algumas situações que você teve êxito. Eu sei que você tem bastante caso de sucesso no seu processo de cuidado com as famílias, porque você não cuida do indivíduo, você cuida da família. Exato. Porque a família está envolvida. Eu lembro do caso que você contou para mim de um rapaz que trabalhava em cima de uma moto, que ele teve uma lesão e uma ferida e que você atendeu muito bem, ele ficou muito grato porque em pouco tempo, eu não vou contar, vou deixar você contar porque acho que tem a emoção você trazendo junto. Esse caso foi um paciente nosso, né, que nós atendemos da cidade de Jaguariúna, né, ele havia sofrido um acidente de moto. O trabalho dele tinha um translado ali e ele acabou se acidentando e ficou com o corpo com várias escoriações, várias feridas mais extensas mesmo e autônomo, então ele precisava recuperar rápido para poder voltar à sua atividade.
E era um baita de um homem, quase 2 metros de altura, personal trainer. E, enfim, chegou até nós por uma indicação, fomos atender, né? Quando nós chegamos na casa, o cara tava deitado na cama, né? Todo esticado lá, mal conseguia se movimentar, né? Porque era muito dolorido para ele. Para levantar, já que tinha umas lesões no dorso e eu precisava avaliar, ele tinha toda uma técnica que a mãe dele só que conseguia ajudar a colocar ele de pé, porque eu, com toda a experiência que eu tinha, ia vir junto, tentamos colocar, não deu certo por causa das dores horríveis que ele tinha. Beleza, avaliamos, falamos, olha, o protocolo vai ser este, tem o laser diretamente nas feridas, além das coberturas que estavam passando não estavam adequadas, fizemos umas ajustes e tal. E tem também o ILIB, que é o laser sistêmico, para a gente resolver essa inflamação generalizada sua. Né? Bom, não vou entrar muito em detalhes. E aí o protocolo nosso falamos, 5 dias de atendimento consecutivos. Todos os dias eu vou vir aqui, todos os dias a carga do laser que eu utilizava ali nem era um laser, era um LED, permitia e tal. Falei, beleza, tá bom. Cara, fomos 1 dia, 2 dias. No terceiro dia, quando a gente chegou na casa, e toda vez era aquele parto para tirar da cama, né? No primeiro dia, no segundo dia. Quando nós chegamos no terceiro dia, o cara quase levantou sozinho da cama. Caramba. Literalmente. Aprumou e ficou de pé numa boa, sem tanta dor, tal. Fomos, conseguimos fazer todo o atendimento dele. No quarto dia, mesma coisa. No quinto dia eu cheguei, o cara já estava na sala me esperando. Caramba. Então, isto, cara, é o que a gente fala de transformação de vida. O cara, quando a gente começou a atendê-lo, né? Perdoe o linguagem falar cara, mas eu tenho muita liberdade de falar assim com os meus pacientes. Mas quando nós começamos a atendê-lo, qual era a dor dele? Não era a dor física. Era a dor emocional, de estar acamado, da mãe dele ter que estar ajudando ele, a limitação econômica pela qual ele poderia passar e tudo mais. Então, durante todo o atendimento, o que nós fazíamos era conversar com ele. Explicar para ele, não era esse momento, calma, tem uma razão pela qual você ficou aqui agora, há de se entender o que acontecia, como era a sua rotina. Talvez a vida te dê a oportunidade de você estacionar um pouquinho para entender o que você precisava mudar. Enfim, em toda a nossa abordagem sempre tinha essa questão social, dessa conversa e tudo mais. O que colocou ele de pé? Foi o tratamento da ferida? Não. Foi a conversa, o emocional, o acolhimento. Isso que de fato fez ele criar este ânimo, essa motivação. Graças a Deus, calhou inclusive que nós tínhamos uma viagem programada, eu e minha esposa, viajamos, quando a gente voltou, liguei para ele, falei, eu vou te visitar, que eu quero ver de fato como que ficou. Comentou. E já não tinha mais nenhuma ferida. Quando a gente saiu, já não tinha. Que legal. Faltava alguns pontos mínimos que a gente orientou e tudo mais. Quando a gente voltou, já estava 100% cicatrizado e o melhor, ele estava bem. Que bom. A expressão, o sorriso, aquela coisa de você olhar e falar, cara, fizemos a diferença na vida dele. Né? Então, o tratamento de feridas tem muito disso, Sérgio, também. Hoje a gente tem uma paciente que é extremamente interessante. Ela foi cuidada pela Vivi dentro do hospital. Olha. A Vivi teve acesso, cuidou, ficou internada na clínica, é uma lesão por pressão, parará, saiu de alta, perdeu o contato, voltou para o hospital, reativou o contato, aí soube que a gente fazia agora esse tratamento, né, tal, nos acionou, hoje é nosso paciente, fora do hospital. Então o paciente começou no hospital e agora está fora do hospital. Porque a acolhida. Quem vai conhecer um dia vai conhecer a Viviane, né, porque ela vai participar aqui. É uma pessoa extremamente acolhedora. Show. E eu acho que assim, isso faz total diferença, né? Ter esse resultado. Ô Jorge, a gente já tá chegando aqui no final do nosso papo. Quais seriam as suas últimas considerações que você poderia passar? Claro que um dos primeiros papos, né? Porque você vai voltar aqui mais vezes. A gente vai fazer sua carteirinha aí de sócio já, né? Show de bola. Então, quais seriam as suas últimas considerações, por favor? E para quem também pretende empreender um dia, né? Qual seria a mensagem que você passaria, por favor? Não desista dos seus sonhos. Posso contar uma história breve? Pode. Rapidão. É uma história que eu trago comigo. É a história dos 3 leões. Tá? Existia uma savana. Vários animais moravam ali e ficavam à base de uma montanha. E era uma confusão, uma sociedade que não havia liderança. E aí reuniram ali quem que vai ser o líder, quem que vai ser o líder, quem que vai ser o rei. E lógico, o mais forte, o mais vistoso, tal, não sei o que, é o leão.
Só que tinham 3 leões nessa mesma lugar. Então, qual deles seria o rei? Então, fizeram o seguinte desafio. O leão que subisse a montanha, chegasse até o topo dela, mais rápido, seria o rei. Então, iria liberar. E aqueles que não conseguissem iriam ser sacrificados. Mesmo que eles ficassem sem nenhum leão. Enfim, foi o primeiro. Correu e fui ali na parte que era de árvores e pulava de um lado, pulava de outro. Chegou na parte que já era uma vegetação mais rasa e tal. Ali ele escorregou, caiu. Aí, perdeu. Volta, né? Vai o segundo leão. O segundo leão foi, né, com um pouco mais de jeito ali entre as árvores. Quando chegou na grama também foi com um pouquinho mais de jeito. Quando chegou nas pedras, porque a montanha vai subindo, vai ficando só pedra, foi tentando, cansou, desistiu. Aí desce, vai o terceiro leão. O terceiro leão foi, passou pelas árvores, passou pela relva, passou ali pelas pedras, já estava bem avançado no caminho, parou também. Aí o pessoal falou, bom, não tem jeito, né? Não vai ter leão, não vai ter rei leão, vão ter que descobrir outro animal. No que iam sacrificar, os três, a águia desceu e falou, não, o terceiro leão não. É o terceiro leão nosso rei. Aí todo mundo falou, não, o desafio era quem subisse a montanha. Aí falou, mas só ele, a hora que acabou, que desistiu, ele parou, olhou para a montanha e falou, hoje eu não te venci, amanhã eu consigo. Então, talvez no seu desafio, hoje você não está conseguindo. Amanhã você vai conseguir. Isso você só vai saber disso, Sérgio, se você não desistir. Exatamente. Então, não desista dos teus sonhos. Fácil é? Não. Não é fácil, não é simples. Depende de investimento, depende de dedicação, depende de empenho, depende de noites e noites de choro, de oração, mas não desista dos teus sonhos, né? Eu falo por mim e falo pelo Sérgio, falo pela minha esposa também, eu acho que o Thiago que está aqui não é diferente. Só nós sabemos as noites e os dias que nós oramos e choramos para estar aqui, né? Só nós e Deus sabemos disso. E somente Deus sabe o quanto que a gente ainda vai orar e chorar para chegar até os planos dele. Então não desista não, para agora não. Show de boa, gente, que papo, é muito bom, muito bom. Deixa eu falar uma coisa, ó, frequência alta, papo de alto nível com pessoas que acontecem. Muito feliz em receber meu grande amigo aqui, Jorge, ok? Você que curtiu, gente, curta e compartilhe com seus amigos, manda lá no grupo do churrasco, de futebol, do Palmeiras, né? Publica geral. Exatamente, para todo mundo, pra galera da faculdade, da escola, técnica, do curso, pra dona de casa. Então, você que curtiu esse papo, Jorge, quem quiser te encontra aonde? Vai me encontrar no Instagram, através do @enf.georgefloriano e também no meu WhatsApp. Ok. Né? Você quer passar aqui seu WhatsApp? Com certeza. Ou... Isso, passa, por favor. 19988417121 é o meu WhatsApp. Fiquem à vontade, fiquem livres. Entra lá na página, vê, me aciona. Estou aqui à disposição. Show. Ele só não dá, ele tanto faz atendimentos, ele dá mentorias também, ele também dá suporte, ele atende Campinas e região. Agora, se você pagar um avião para ele, vai até Florianópolis, Brasília, certeza. Onde você quiser, ele vai. Claro que ele não vai sozinho, nem com a esposa. Então, você precisa contratar a empresa por completo, beleza? Jorge, muito obrigado, irmão. Gratidão de verdade poder bater esse papo contigo. E a gente volta, né? Com toda certeza. Beleza? Em breve estaremos aqui. Gente, muito obrigado. Espero que tenha sido de muita valia para todos. Repito, estou à disposição, seja para fazer o tratamento de feridas, seja para tratar a ferida da alma. Exato. Não, isso estamos foi para a próxima. À disposição, certo? Sérgio, sem palavras, meu irmão. Obrigado, gratidão. Irmão. Tamo junto. Muito obrigado. Frequência alta, volta com o próximo episódio. Tamo junto, Thiagão.